Provérbios capítulo 12, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor em nome de Jesus. Quem ama a correção, ama o conhecimento, mas quem rejeita a repreensão é insensato. Feche seus olhos. Jesus, nesse momento, através da sua Sagrada Escritura, nós oramos para que o Senhor continue se manifestando poderosamente na sua igreja. Venha a não só revelar as coisas que precisamos melhorar, mas venha a ser esse antídoto do nosso próprio coração. Que o Senhor venha a nos tornar cada vez mais melhores, cada vez mais parecidos com Jesus, melhores. Pessoas que estão nessa jornada, nesse caminhar, onde cada dia, cada noite desejam se tornar menos parecidos com quem eram e mais parecidos com quem eles querem ser, que é discípulos de Jesus. Que o Senhor continue nos dando força nessa jornada, onde nós devemos cada dia mais suprimir o nosso ego, suprimir o nosso orgulho e andar de mãos dadas com a sabedoria que vem através da palavra de Deus e dos seus conselhos. Que nessa jornada o seu Espírito Santo esteja com as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, pode sentar, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, uma ótima noite a todos nós. Espero que vocês estejam tendo uma ótima semana. Ainda é terça-feira, ainda tem mais 3 dias, mas vamos lá aprender um pouco daquilo que Deus tem para nós. Eu gosto muito do culto de semana, porque ele é esse break, ele é essa pausa que Deus nos dá a oportunidade de recebermos durante a semana. A gente recebe mais uma vez aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, a gente escuta por mais um tempinho a vontade de Deus para os nossos corações. Eu acho que isso nunca é demais, eu acho que esses momentos sempre têm que ser cultivados na igreja, independente da situação, do número ou das condições. Por isso me alegro muito em ter vocês juntos para a gente obedecer e reverenciar o nosso Deus, escutando o que Ele tem para nós. A mensagem de hoje vai junto com a nossa série que está em Provérbios, que é Vivendo com Sabedoria os Conselhos de Deus para nós. E hoje, nesse episódio, a gente vai ver a importância da correção. A correção que é um incômodo muitas vezes, que é algo que machuca, que é algo que fere, que é algo que mexe nas nossas estribeiras. Ser corrigido nem sempre é legal, e isso é uma verdade. E ainda mais nessa cultura da qual nós fazemos parte, da qual eu faço parte, onde cada vez mais a gente se torna mais avesso às críticas. A verdade é que a gente rejeita a crítica e a gente dá espaços e privilegia muito mais os elogios. A gente prefere muito mais ser elogiado do que foi bom do que apontar o que foi ruim. A gente gosta dessa autoexpressão, a gente gosta de tratar as críticas como confrontos pessoais. Quando a gente escuta uma crítica, é muito mais fácil a gente chamar a pessoa de invejosa do que olhar que talvez tenha algo que a gente precisa mudar. A gente vive nessa sociedade que odeia ser contrariada. A gente vive nesse meio onde existem síndromes e mais síndromes hoje em dia do não, de pessoas, crianças, adolescentes, jovens, que rejeitam escutar o não, que rejeitam a correção. E cada vez mais eu tenho visto e percebido que é uma realidade absurda. Se pega 10 anos atrás, o Gustavo que era criança, quando ia para o supermercado, eu era muito bem explicado antes de chegar lá, que meu pai ia me dar alguma coisa do supermercado, que era disponível no orçamento dele, mas que era uma coisa, eu tinha que ficar contente com isso. Que não adiantava eu pedir mais de uma, que não ia receber. E caso eu pedisse mais que uma, eu não iria receber, e chegando em casa eu ia receber outra coisa em troca. E isso era normal para mim, é óbvio, chegava no supermercado, eu não me jogava no chão, porque eu sabia que em casa eu ia ser muito bem repreendido se isso acontecesse. Mas hoje em dia parece que tem aumentado muito mais os casos. Parece que toda vez que eu vou no supermercado, sempre tem alguma criança gritando, chorando, se jogando no chão. E não só no mercado, é no metrô, é no ônibus, é no shopping. Parece que em todos os lugares a gente tem visto essa cultura onde não existe repreensão. Não existe mais repreensão dos pais com os filhos.
Não existe mais repreensão dos chefes com os subordinados, muitas vezes. Às vezes, ou é um relacionamento extremamente tóxico e abusivo na empresa, ou tem se tornado um relacionamento onde cada um passa a mão na cabeça do outro, onde ninguém finge que nada está acontecendo, cada um tem sua vida, cuida do seu setor, eu cuido do meu, cada um se vira e fica com Deus. A gente tem vivido muito nessas jornadas, nesses caminhos, onde é cada um no seu quadrado, onde cada um fica na sua vida, onde cada um sabe da sua consciência, onde não devemos julgar um ao outro, e é aquela frase famosa: antes de olhar para o meu cisco, meu irmão, tira a trave do seu olho. E essa percepção que tem entremeado o evangelho atual, tem entrado nas nossas vidas de como nós nos portamos, do que fazemos, do que deixamos de fazer. Por isso, numa sociedade onde qualquer crítica é tida como opressão, onde repreender um filho é ser intolerante, é ser antiquado, é ser antigo, onde qualquer disciplina é abuso, o evangelho vem nos falar que a repreensão é a base de uma vida sábia, que não existe sabedoria sem crítica. E parece que isso era muito comum, não só no Antigo Testamento, mas no Novo. E uma das coisas que eu vejo que a igreja moderna perdeu é uma das características fantásticas e que para mim eu acho fora de série no Novo Testamento que eu vejo, que é várias vezes as frases confessai os pecados uns aos outros. Cara, naquela época eles confessavam os pecados uns aos outros. E aí tem alguns textos que diz que quando alguém pecar, apresente o pecado dessa pessoa em público, para que ela se sinta envergonhada e não faça mais isso. E se ela continuar fazendo, expulse ela da assembleia e trate-a como gentil. Só que no tempo atual, dessa fé tão individualista, onde eu não tenho nada a ver com ninguém, onde está cada um no seu banquinho, muito bem, paz do Senhor, amém, boa semana. Pessoas que aconselham as outras, está cada vez mais escasso. E em meio a muitas críticas que eu faço da Igreja Católica, como sempre fiz e continuarei fazendo, há uma coisa que eu louvo, que é o confessionário. Pessoas que estão diante do sacerdote religioso, confessam seus pecados querendo mudar. É óbvio que a solução talvez possa não ser bíblica, mas é um gesto bíblico. De pessoas que se colocam na situação de que são falhas, de que merecem críticas e que precisam melhorar. Pessoas que confessam os pecados uns aos outros. Pessoas que pedem oração por lutas, por guerras internas, por pecados ocultos. Pessoas que entendem que pecado não só ofende a Deus, mas ofende ao próximo. E que não adianta pedir perdão somente a Deus, se eu ainda machuco, escondo e minto ao próximo. E nessa sociedade avessa à crítica, a Escritura parece, desde Gênesis a Apocalipse, apresentar que a sabedoria existe em pessoas que amam a correção, a repreensão, e que se dispõem a isso. Nessa sociedade onde a gente é tentado a se parecer com um super-herói, nessa sociedade onde a gente é tentado a ser super-mulheres, super-homens, infalíveis, impecáveis. A sabedoria não é de um homem impecável. A sabedoria não é uma característica de uma mulher impecável, de alguém que é inabalável, de alguém que não chora, não sofre, não peca, não erra, não confessa, não pede conselho. E às vezes a gente cria esse personagem de que o sábio, que o inteligente, é o velho barbudo que está sentado na cadeira de balanço e sabe todas as respostas. Mas na verdade não. Na verdade a Bíblia apresenta que o homem sábio, que a mulher sábia, às vezes é aquele, é aquela que não sabe as respostas. Que às vezes sim tem angústias, tem lágrimas, tem lutas, peca, erra, cai. Só que em todas escuta a repreensão do Senhor. Em todas é uma pessoa que escuta o conselho dos outros. Por isso, quando Salomão sempre está desenvolvendo sobre o que é sabedoria, ele fala: quem ama a correção, ama o conhecimento. Mas quem rejeita a repreensão é insensato. Então, diante desse algoritmo que tem nas nossas redes sociais, que nos alimentam a esse narcisismo moderno, que nos jogam nesse conhecimento
sem repreensão. A Escritura vem falar que a sabedoria é consequência de uma maturidade que só vem quando a gente é repreendido, quando a gente recebe a correção de Deus. Por isso a gente vai ver rapidamente nessa noite 3 pontos sobre como é importante a correção, sobre quão valoroso é a gente ser corrigido pelas pessoas e principalmente por Deus. Em primeiro lugar, o texto diz, na parte A do versículo, quem ama a correção, ama o conhecimento. E isso, como a gente já falou, é algo que está ligado um no outro. O que o autor do texto está querendo dizer é que não existe conhecimento sem correção. Não tem como, é impossível sermos pessoas inteligentes, sábias, conhecedoras, se nós não formos repreendidos. E é por isso que na escola existem professores, existem trabalhos, provas, existe a correção deles. Por isso que em casa os nossos pais nos repreendem. Quando está muito tarde, filho vai dormir, filho vai fazer isso, filha vai fazer aquilo. Por isso que quando a gente envia um trabalho para o professor escreve, sua nota não foi 10 por causa disso e daquilo. Por quê? Porque é a correção das coisas, é a repreensão dos nossos atos que faz a gente aprimorar. Por isso que o texto ele é muito claro, dizendo que não existe conhecimento sem correção. A ideia é que amar a disciplina é amar o conhecimento. Não tem como aprender sem errar, assim como não tem como aprender se você sempre estar certo. Primeiro porque é impossível, você só vai se enganar. Ou seja, imagina um aluno que rejeita todos os feedbacks do professor enquanto está no trabalho de conclusão de curso. A mulher está lá fazendo TCC, aí decide escolher um tema. Aí o professor fala, meu filho, minha filha, esse tema não, faz outro. O cara, não, eu que sei. Vai lá e continua no tema. Aí o professor fala, arruma isso, tá feio. A fonte tem que ser Arial 12. Não, eu vou colocar lá a fonte tal, 10. E ele não escuta nenhuma correção. O que vocês acham que vai acontecer quando chegar o dia de apresentação do TCC na frente da banca e o aluno apresentar sem ter passado nenhuma correção no orientador? Ele vai ser reprovado, obviamente. Ele pode estar mais seguro do mundo, ele pode estar com o ego nas alturas, ele pode estar achando que o trabalho dele é extraordinário, vai chegar e vai reprovar. Por quê? Porque é impossível adquirir conhecimento, é impossível melhorar nas coisas sem orientação, sem correção, sem repreensão. E às vezes a gente quer melhorar sem passar por esse processo. E isso é impossível. Por isso vale muito mais a pena nós sermos as pessoas que, em vez de fugir da disciplina, decidem escutar um pouco, para aprender um pouco mais, para ser um pouco melhor, para atender um pouco mais às expectativas. Por isso que quando a gente está em momentos da vida que estamos sendo questionados, antes da gente dar uma resposta direta, uma resposta ofensiva, uma resposta ácida, às vezes é bom a gente pensar, será que não tem um fundinho de verdade nisso? Por isso, aplicando isso, cuidado se você está rodeado só de pessoas que te elogiam. Cuidado se você está rodeado só de pessoas que falam bem de você. Não que essas pessoas são falsas, às vezes elas são verdadeiras, mas às vezes elas não têm coragem de falar o que você poderia melhorar, o que você está de errado, o que você está de certo. Fique com pessoas críticas também. Fique com pessoas que inclusive não gostam de você. Porque as pessoas que não gostam de você não vão pensar 2 vezes antes de falar os seus defeitos. Então, aproveite aquele que não gosta de você para melhorar. Não se rodeie só de pessoas que te querem bem, de pessoas que pensem igual, de pessoas da mesma coisa. Mas aproveite a correção, a disciplina. Aproveite até os xingamentos para ser pessoas que se aprimoram a cada dia e entendem que precisam melhorar. Em segundo lugar, o texto ele vai falar que quem rejeita a repreensão é insensato. Ou seja, o provérbio está falando a origem da insensatez humana. Ou seja, ele está respondendo da onde que vem a ignorância, da onde que vem a estupidez, da onde que vem a insensatez no mundo? Da falta de repreensão.
Eu acho que isso é muito claro numa sociedade onde nós temos visto crianças e adolescentes, jovens, cada vez mais rebeldes e distantes das ordens. Faltaram uma dose de repreensão, muitas vezes. Faltaram uma postura mais firme do pai junto com a mãe. Faltaram crescerem num ambiente onde o pai falava e fazia, e não só dizia. Às vezes falta na sociedade insensata correção. E enquanto não houver correção, continuará havendo estupidez. Essa é a verdade. A prova disso é a nova febre, né? O pronome neutro, elo, delo. É mais masculino e feminino. E existem já momentos onde professores não podem dar errado. Ou professores que são a favor disso, que recebem um texto escrito em pronome neutro e dão como certo. Falta de repreensão gera estupidez, ignorância. E é óbvio que isso é um caso chulo, esdrúxulo, mas na vida cotidiana a gente pode ver isso de maneira muito clara. Nos gestos das pessoas, na falta de cordialidade, na mal educação. A ideia do texto é que quanto mais a gente rejeita a correção, menos humano a gente se torna e mais ignorante a gente fica, mais animalesco a gente fica, mais refém dos nossos desejos e nossas impulsividades incoerentes a gente se torna. Por isso que a sabedoria é a gente recuperar a imagem e semelhança de Deus que foi perdida lá no Éden quando a gente pecou. E a gente consegue recuperar essa imagem e semelhança de Deus que foi perdida quando a gente é repreendido. E o oposto é verdadeiro, quando a gente rejeita a repreensão, é como se a gente continuasse comendo do fruto e se tornando cada vez mais distante de Deus e, por consequência, mais insensato. A gente só passa a regredir. E isso é muito claro numa sociedade onde tem tanto conhecimento, mas que ao mesmo tempo tem tanta estupidez. Tem tanta coisa banal. Tem tanta coisa que você olha e fala, cara, não é possível. As pessoas que eram para ser referência são as pessoas mais bizarras. Porque conhecimento não é simplesmente livros, experiência de vida, mas conhecimento é um coração que aceita a repreensão. Por isso, pensa em alguém que sempre troca de igreja quando é confrontado por causa do pecado. Ele está buscando um Deus que é a imagem e semelhança dele. E ele não está buscando ser imagem e semelhança de Deus. É um tipo de cristianismo terapêutico, onde a gente vive na igreja para escutar as coisas que a gente quer ouvir. A gente fica na igreja para ter um ambiente legal, um ambiente divertido. Mas a partir do momento que começar a ferir o nosso ego, a machucar um pouquinho a gente, a falar verdades duras que não queremos ouvir, aí deixou de ser divertido a igreja. E nesse cristianismo terapêutico, onde as pessoas ficam as mesmas, onde os crentes não amadurecem, e os problemas sempre são cíclicos, uma hora passa, outra hora volta, uma hora passa, outra hora volta, o cristianismo vem falar que não é terapia, mas é confronto ético, de pessoas que precisam ser transformadas, e não melhoradas. Por isso, cristianismo não é melhor, é transformação. Porque a pessoa que sempre sai da igreja confrontada com o pecado é uma pessoa que nunca amadurece, nunca é repreendida, nunca melhora e nunca vai vencer suas lutas. Por isso, é como um paciente que rejeita o diagnóstico do médico. É aquela famosa pessoa que fala, cara, eu não vou no médico não, vou estar caçando doença. No fundo, se ela estiver doente, não vai mudar nada, só vai piorar o quadro dela. Ela rejeitar o diagnóstico, ela fugir do hospital, só vai adiar o tratamento e a cura que ela puder receber. É a mesma coisa a gente ficar rejeitando a repreensão do Senhor, a gente ficar migrando de igreja, migrando de pastor, migrando de jeito, vai ler a Bíblia, não, isso sim, isso... A gente está rejeitando a repreensão. Provérbios é claro, que quem rejeita a repreensão é insensato. E em terceiro e último lugar, eu quero dizer no último ponto, que em Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 11, o autor ele cita esse texto de Provérbios 12 e o texto de Provérbios 3, que a gente leu no início, falando que, de fato, Deus corrige os filhos que ama.
Por isso, quando nós estivermos na nossa jornada, na nossa caminhada, a gente precisa entender que enquanto a gente estiver passando por momentos difíceis, significa que Deus nos ama e está nos corrigindo. Mas além disso, esse texto, essa repreensão que Deus dá a quem ama, vai além de nós, mas aponta para Cristo. Ele foi o filho mais amado do Pai. Mas ao mesmo tempo que ele foi o filho perfeito, que era amado de Deus, que escutou no seu batismo: "Este é meu filho amado, de quem me comprazo", ele também foi aquele que nunca pecou. Ele foi aquele que não precisava ser repreendido. Jesus era aquele que não precisava de correção. Jesus era aquele que, na verdade, devia corrigir todo mundo. Jesus era aquele que era perfeito, que não merecia julgamento nenhum, que não merecia pena nenhuma. Mas por nossa causa, no nosso lugar, Jesus decidiu levar a correção de Deus que era para nós. A correção de Deus, a punição de Deus por causa dos nossos pecados, que era para mim, que era para você, foi levada por Cristo. Ele obedeceu todas as coisas perfeitamente, mas mesmo assim recebeu sobre os ombros a pena da humanidade em pecado. A consequência do erro que era para mim, que era para você, foi direcionada a Cristo, o homem perfeito. De forma que é através do sacrifício de Cristo que nós temos acesso à correção de Deus, que nós somos livres da nossa culpa e somos refeitos à imagem de Cristo. Por isso, não viva refém dos seus erros. Não viva refém dos seus pecados, não viva refém das atitudes que você fez no passado. Cristo levou na cruz todas elas. Você está limpo, você está perdoado. A correção que era direcionada para você foi a Jesus. O castigo que era para mim foi levado pelo homem no madeiro. Como diz em Isaías 53, ele sofreu a nossa pena, ele foi martirizado no nosso lugar, ele foi moído por causa das nossas transgressões. E é através de Jesus, o Filho corrigido pelo Pai amoroso, nós podemos ser sábios. Por isso eu quero concluir dizendo: não seja sábio pela sua própria força, não tente corrigir a si mesmo, não dá certo. Olhe para Cristo. Ele é a nossa correção, Ele é a nossa pureza, Ele é a nossa sabedoria, Ele é aquele que nos torna capaz de sermos melhores. A correção é a maneira que a gente amadurece, é a maneira que a gente é formado, é a maneira que a gente se parece com Jesus. Cristo, a expressão máxima de sabedoria, passou pela correção de Deus para que a gente pudesse ser diferente. Se você conseguisse ser diferente sozinho, se você conseguisse se corrigir sozinha, se você conseguisse seguir a lei sozinho, decidir o certo e o errado sozinho, Cristo não precisaria ter vindo. Era só ter continuado com a lei. Jesus veio porque nós somos incapazes, Jesus veio porque não conseguimos, Jesus veio porque o insensato que rejeita a repreensão sou eu e você, mas Ele veio para que nós não sejamos mais estes, mas que através do sacrifício dEle, nós nos tornemos aqueles que amam a correção e se tornam sábios pelo poder da obra de Jesus, porque Ele levou todo o pecado no nosso lugar. Por isso, 3 aplicações práticas para encerrar. Primeiro, aprenda a acolher repreensões bíblicas com humildade e gratidão. Não leve para o pessoal, se o pastor, se o diácono, se a diaconisa, se o irmão, se a irmã, falar da Bíblia para você e te ferir. Olhe isso como a espada de Deus que está te refinando. Olha isso como fogo que purifica o ouro. A Bíblia não é um travesseiro, mas a Bíblia é comparada como uma espada. Aprenda a acolher repreensões bíblicas. Aprenda que o Evangelho muitas vezes é duro, é difícil, a porta é estreita, e é neste caminho que a gente é aperfeiçoado. Fuja da porta larga, fuja dos pastores medicinais, fuja dessa baboseira e dessa mentira, que isso é só a estratégia do inferno para deixar você ser quem você é. Ame pastores que não deixem quem você é. Amem pessoas que não se contentam com os nossos jeitos. Amem pessoas que repreendam biblicamente. Amem pessoas que tratam a Bíblia como uma espada. Segundo lugar,
Não sejamos somente aqueles que acolhem a repreensão, mas seja você uma pessoa, um irmão e uma irmã que está disposto a corrigir o outro em amor. Em Ezequiel capítulo 33, Deus fala uma coisa muito forte que mexeu para sempre com a minha vida. Inclusive esse foi um dos textos de quando eu era adolescente, foi um dos textos bíblicos que mais me marcou e me deu vontade de ser pastor. Foi meio que nesse texto que eu senti um encontro com Deus e uma vontade de viver para isso. Nesse texto, Deus chama Ezequiel de atalaia, ou sentinela. E ele começa a falar o papel da sentinela, e fala que a sentinela ela fica no alto do morro, vigiando a cidade, para quando o inimigo vier atacar a cidade, a sentinela avise antes que o inimigo chegue, para dar tempo do povo se proteger, ficar em formação. E aí Deus fala, Ezequiel, eu te coloquei como sentinela do povo. Se eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você saber disso, e não falar nada, o ímpio vai morrer porque ele é ímpio. Mas eu vou demandar o sangue dele da sua mão, porque você é a sentinela. E aí da mesma forma ele fala, se o ímpio for morrer, você souber disso, e você avisar ele, aí sim você vai estar livre. Nós somos esse atalaia. Nós somos essas sentinelas que Deus colocou no mundo e na igreja, que tem o papel de advertir uns aos outros quanto ao pecado, que tem o papel de advertir uns aos outros a melhorar. Por isso, se alguém falar do seu pecado, se um dia algum erro a carapuça servir, não se sinta triste, envergonhado, estressado, briguento. Se sinta receptivo e amoroso. E seja um desses que chama o irmão com educação, com amor e o corrige. Porque é assim que a igreja cresce. É quando a gente entende que o pecado do irmão não afeta só ele, mas afeta o corpo de Cristo, porque está todo mundo ligado. É quando a gente entende que uma briga na igreja não afeta só quem brigou, mas afeta a igreja inteira, porque a gente é todo ligado num corpo espiritual em Jesus. Por isso que quando um está falhando, um está caindo, um está triste, um está mal, é nosso papel estar disposto a corrigir uns aos outros. E em terceiro e último lugar, ore para que Deus revele aquilo no seu coração que você precisa melhorar. O salmista diz que Deus é aquele que sonda, que escrutina, que abre o nosso coração, as nossas entranhas a nível microcelular, a nível atômico, capaz de enxergar cada substância que tem em nós e saber o que está certo e o que está errado. Abra a sua vida a Deus. Chega na sua casa, fecha a sua porta, sai um pouco do Insta, desliga um pouquinho o celular na hora de dormir ou depois de dar boa noite de dormir e se mostra para Deus, sem medo de ser julgado por Ele. Mas se abre a Deus, desabafa com Ele, aquilo que você tem passado, aquilo que tem sentido, os seus defeitos, os seus acertos, e deixa Ele moldando o seu coração, e deixa Ele revelando as áreas da vida que você precisa lutar um pouco mais, orar um pouco mais. A disciplina de Deus não visa punir você, punir a mim, mas transformar a gente. Que nós sejamos estes que permitem que Deus nos molde, como esse barro nas mãos do oleiro, que é formado na sabedoria divina e se torna mais e mais parecidos com Cristo. Fica de pé em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Jesus que foi aquele que recebeu o cálice da ira divina, Jesus que foi aquele que recebeu a punição divina, a nós Ele entregou o amor, a redenção, a misericórdia, a taça do amor. Enquanto Ele tomava o cálice, nós temos a oportunidade de vivermos uma vida nova nele. Não veja Deus como esse agente punitivo, bravo, irado, que vai te machucar, mas veja Ele como o Pai que te ama e vai te tornar cada vez melhor. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos falou. Eu oro para que o Senhor venha trabalhar nos corações nessa noite, rebaixando egos, tirando orgulhos, e fazendo a gente mais humano, mais sincero, tanto diante de Deus quanto diante das pessoas. Pessoas que se dispõem a serem esses que ajudam uns aos outros a crescerem cada vez mais, e pessoas que se dispõem a aprenderem um pouco com os outros. Que nós sejamos destes sábios que amam a correção e a repreensão, e entendem que o conhecimento só vem de pessoas que são repreendidas.
Não nos deixe permanecer na insensatez, na estupidez, na tolice. Porque nós acreditamos que na cruz o Senhor cravou sobre si todos os nossos pecados para que hoje a gente tivesse a oportunidade de viver uma vida nova. Então que o Senhor nos ajude nessa jornada, nesse trilho de vida, até a sua volta, sendo pessoas sábias que vão melhorando pouco a pouco, dia após dia, até se tornar a imagem e semelhança de Jesus plenamente com a sua volta. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos use, que o Senhor continue falando com a sua igreja e mostrando sua vontade a todos nós. Amém. Vamos louvar.